Em 1938, a Guerra Civil Espanhola já se arrastava por 2 anos. Enquanto os nazistas ofereciam apoio aos nacionalistas, os republicanos começavam a perder terreno. Em uma pequena aldeia no interior, os moradores locais estavam celebrando um casamento quando foram surpreendidos por uma caravana de veículos liderada por um major nazista. A família ofereceu ao major uma bebida tão forte que ele se engasgou, provocando risos entre os presentes. Ofendido, o major ordenou que seus oficiais abrissem fogo, exterminando todos os participantes. Em seguida, os soldados colocaram máscaras de gás e lançaram latas de um estranho pó azul que se espalhou pela vila, prestes a ser executado por um pelotão de fuzilamento por ter agredido um juiz, mas foi salvo por seu tio, o general Lozano. Em seu escritório, Lozano explicou que, para se redimir com o exército, Jean deveria entregar uma carta em um lugar chamado Alarcos, situado em território inimigo, tornando a missão extremamente perigosa. Diante da alternativa de enfrentar a pena de morte, Jean não teve escolha a não ser aceitar a missão. Como ele não sabia dirigir, um jovem chamado De Cruz foi designado como seu motorista, também como punição por ter fugido de uma batalha, sendo agora visto como covarde. Ao partir, Jean encontrou um amigo soldado que recentemente havia perdido a mão e compartilhou um cigarro com ele antes de embarcar em um trem alemão, identificado com um símbolo estranho e liderado pelo major nazista. Após algumas horas de viagem, Jean e De Cruz se depararam com a estrada bloqueada por soldados alemães. O líder do grupo se recusou a deixá-los passar, mas Jean o ameaçou com sua arma, forçando a passagem. Ao se afastarem, Jean percebeu que os alemães estavam erguendo cercas ao redor da área, e Jean usou um espelho para observar a batalha aérea. Um dos aviões caiu próximo a eles, mas o piloto conseguiu se ejetar a tempo. Jean ordenou a De Cruz que parasse o carro para ajudar o piloto que estava do lado deles. Os dois adentraram a floresta, onde encontraram destroços de aviões com o mesmo símbolo do trem nazista. Finalmente, localizaram o piloto pendurado em uma árvore, já morto e com as pernas amputadas. De repente, um grupo de soldados inimigos, liderado por um sargento, o cercou e desarmou. Jean fingiu ter informações importantes para atrair o sargento e lhe deu uma cabeçada, mas foi rapidamente contido e ameaçado pelo soldado conhecido como Priest Killer. Killer mate Jean, acreditando que ele pode ser um refém valioso. Ao revistar suas roupas, os soldados encontram a carta da missão. Contudo, dentro do envelope, há apenas um pedaço de papel com a mensagem: "A guerra se vence com coragem." Frustrado, o sargento ordena que Fuse execute De Cruz. Quando Fuse saca sua arma, De Cruz, aterrorizado, urina nas calças. No entanto, o sargento decide mantê-los como reféns e o grupo se prepara para partir. O fotógrafo do grupo fica para trás para tirar uma foto do corpo do piloto pendurado, mas de repente o piloto se reanima como um zumbi e ataca o soldado, matando-o com uma mordida brutal. Brodsky tenta ajudar seu amigo, jogando o zumbi para longe, mas acaba com as mãos cobertas por um estranho pó azul. O zumbi continua avançando, imune às balas de Brodsky, até que o sargento dispara na cabeça da criatura, finalmente matando-a. Soldados se perguntam se o piloto estava possuído, mas nesse momento, o soldado mordido também volta à vida e tenta atacar o grupo. Brodsky o agarra pelo pescoço e o joga no chão, mas fica horrorizado ao ver que o amigo ainda está vivo. O comissário político, então, atira na cabeça do soldado para garantir que ele não se levante novamente. Após avistarem mais aviões sobrevoando a área, o grupo amarra as mãos de Jean e De Cruz e os leva para um acampamento. Quando chegam, descobrem que o local foi atacado e Brodsky encontra o mesmo pó azul. Priest Killer encontra o corpo de uma soldada, cujos ferimentos começam a sofrer mutações até que ela desperta como um zumbi. Jean percebe que todos os corpos mortos ao redor estão começando a se mover, mas um dos jovens soldados vê seu pai, agora um mutante, e corre até ele, sendo rapidamente devorado pelos zumbis. As criaturas começam a se aproximar e o grupo abre fogo, mirando na cabeça para neutralizá-los. Porém, a quantidade de zumbis é esmagadora, forçando o grupo a fugir para a costa, onde conseguem escapar em um barco. Os zumbis tentam segui-los, mas não conseguem ir muito longe. O sargento finalmente permite que as cordas de De Cruz e Jean sejam cortadas, mas não antes de dar um soco em Jean para igualar as contas. Dada a situação excepcional, todos concordam em trabalhar juntos, apesar de pertencerem a lados opostos do conflito. Eventualmente, o grupo chega a outra costa e, após esconder o barco com galhos, começam a atravessar uma floresta, apenas para encontrar mais zumbis. Desta vez, são civis que rapidamente os atacam. Priest Killer entrega uma arma a Jean para que ele possa se defender, enquanto Brodsky tenta proteger De Cruz, apenas para ser atacado pelos zumbis. Brodsky derruba alguns, mas um dos zumbis morde sua perna, impedindo-o de se mover enquanto mais criaturas o cercam e o derrubam. Priest Killer quer ajudar, mas Jean a puxa para trás, reconhecendo que não há como salvá-lo. Mais tarde, quando entram em uma cabana, são surpreendidos por 3 pessoas apontando armas para eles: Tenente Jurel, Soldado Rafir e a irmã Flor.
Flor. O grupo também saca suas armas, iniciando uma discussão tensa. No entanto, ao perceberem que todos estão fugindo dos zumbis, decidem se unir. Eles passam a noite no esconderijo, onde a irmã Flor cuida dos ferimentos de todos. Durante o jantar, De Cruz reconhece Fuzzy como um famoso ciclista que lhe deu um autógrafo quando era criança, mas Fuzzy nega conhecer o rapaz. Enquanto isso, Jor-El tenta flertar com Priest Killer, mas ela o afasta, contando as terríveis coisas que fez ao padre que abusou de sua irmã mais nova. O comissário político se isola em um canto e, em segredo, revela que possui um telefone, fazendo uma ligação misteriosa. Jan, por sua vez, usa a carta que recebeu para acender seu cigarro. O calor do fogo faz surgir uma mensagem secreta no papel, um mapa detalhado de toda a região, mas Jan guarda essa descoberta para si. Mais tarde, ele também tenta se aproximar de Priest Killer, mas é rejeitado. Ela percebe que as mãos de Jan não têm as marcas de alguém que trabalha ou luta, levando-o a confessar que é, na verdade, um advogado. Durante a noite, um lobo uiva de dor do lado de fora, e ao olharem pela janela, veem um zumbi se aproximando da casa. Hafir age rápido e o mata com um tiro certeiro, mas logo uma horda de zumbis começa a cercar a casa. O grupo rapidamente reúne suas coisas para fugir, mas os zumbis alcançam as janelas e um deles agarra Priest Killer. Ela se liberta rapidamente usando sua lâmina. Os zumbis começam a forçar a entrada pela porta, então o grupo a bloqueia com uma pesada caixa e escapa pela porta dos fundos. Fuzzy, antes de sair, acende um pedaço de dinamite e o joga dentro da casa, explodindo o local junto com todos os monstros que estavam lá dentro. Após algumas horas de caminhada pela floresta, o grupo se depara com cercas elétricas onde vários zumbis estão presos, entre eles Brodsky. Jan, com pesar, dá um tiro de misericórdia em seu antigo companheiro. Em seguida, ele revela o mapa ao grupo, mostrando que está escrito em alemão. Parece que os nazistas já sabiam das hordas de zumbis que estavam surgindo do vale e calcularam o tempo e a direção que elas tomariam, instalando as cercas para contê-las. Isso leva o grupo a suspeitar que os nazistas são os responsáveis pelo experimento que criou os zumbis. Compreendendo que estão presos dentro da área cercada, o grupo decide seguir o mapa até o local marcado com um X, na esperança de descobrir a verdade por trás de tudo o que está acontecendo. Momentos depois, o grupo chega à mesma aldeia onde tudo começou, mas agora o local está deserto. Não há sinal de vida, apenas os restos de uma festa destruída e coberta por aquele misterioso pó azul. Enquanto De Cruz trabalha para consertar um caminhão, Priest Killer percebe luzes vindas da igreja. Eles decidem entrar e se deparam com um laboratório perturbador, cheio de ferramentas ensanguentadas e um recipiente marcado com o mesmo símbolo visto no trem nazista. De repente, um som chama a atenção do grupo, e eles encontram uma mulher saindo de um esconderijo. É Anna, a noiva do casamento. Ela explica que quando os nazistas abriram fogo, foi salva pelo marido que caiu sobre ela, protegendo-a. Em seguida, os nazistas lançaram o pó azul, e Anna aproveitou a confusão para se esconder. Logo depois, ouviu os mortos começarem a se mover novamente, enquanto os nazistas riam observando a distância. De tempos em tempos, eles capturavam alguns zumbis e os levavam para a igreja, onde montaram um laboratório para realizar experimentos. Anna relata que houve uma explosão no laboratório, espalhando o pó azul por toda parte, e zumbis nazistas começaram a surgir. Os poucos sobreviventes tentaram escapar, mas foram rapidamente capturados ou mortos. Enquanto Anna conta sua história, o comissário encontra documentos relacionados aos experimentos e os rouba. Nesse momento, o grupo ouve o som do motor do caminhão sendo ligado. Quando tentam sair, o comissário bloqueia a porta com sua arma, revelando que roubou a fórmula do pó azul e pretende usá-la para vencer a guerra, mesmo que isso signifique abandonar qualquer um do lado oposto. Sua equipe se recusa a cooperar, e o sargento o ameaça. Nesse instante, De Cruz entra no prédio, e o comissário o faz refém, usando-o como escudo enquanto sai lentamente da igreja. Porém, antes que consiga atirar, uma horda de zumbis se lança sobre ele, devorando-o. Flor fecha a porta imediatamente e revela que conhece a igreja, guiando o grupo para os fundos, onde há um túnel secreto escondido atrás de outra porta. Enquanto correm pelo túnel, Anna de repente se transforma em um zumbi e ataca Jor-El. Os outros a afastam, mas durante a luta, Anna consegue morder Hafir no pé. Ele a chuta para longe, e enquanto Jor-El a segura, Priest Killer atira em sua cabeça, matando-a. E preocupados, o fazem tirar o sapato e a meia para confirmar que os dentes de Anna não perfuraram sua pele. Nesse momento, eles ouvem os zumbis se aproximando novamente e continuam correndo até chegarem a um portão. Eles o abrem com um tiro e escapam por ele. Quando todos estão do lado de fora, Flor fecha o portão por dentro, revelando que foi mordida. O sargento se despede dela, entregando algumas balas extras, e Flor fica para trás, sacrificando-se ao atirar em tantos zumbis quanto possível para garantir que o restante do grupo tenha tempo para escapar. Enquanto De Cruz corre de volta à cidade para recuperar o caminhão, Jan sugere uma nova estratégia: ir até o posto avançado nazista onde ele viu o trem com o mesmo símbolo dos contêineres na igreja.
Ele acredita que os nazistas podem ter um antídoto para a infecção zumbi. No entanto, os outros hesitam em seguir essa ideia, relutantes em entrar em território inimigo. Jean então faz um discurso sincero, argumentando que a infecção zumbi acabará por matar civis também e que eles têm a responsabilidade de impedir isso. Nesse momento, De Cruz retorna com o caminhão, mas esconde o fato de que foi mordido por um zumbi. Com todos convencidos, eles decidem seguir Jean e partem em direção ao posto avançado, chegando lá ao amanhecer. Enquanto o grupo se esconde, Jean se aproxima da entrada, quase sendo alvejado por um guarda. Logo, Lozano e o Major aparecem e revelam que já sabem de tudo o que aconteceu, graças ao telefonema do comissário. Lozano permite que Jean entre porque ele é seu sobrinho, mas se recusa a deixar o resto do grupo entrar. Ele também menciona que os superiores planejam bombardear a área em breve. Jean, no entanto, recusa a ideia de abandonar sua equipe e retorna para eles. Lozano tenta adiar o bombardeio para proteger Jean, mas o Major o mata para impedir seus planos. Enquanto isso, o grupo, determinado a não morrer sem lutar, se prepara para uma última tentativa. De Cruz, que foi mordido por um zumbi escondido no caminhão, se voluntaria para levar um explosivo até os portões. Antes de partir, Fuzzy finalmente admite que se lembra do dia em que assinou um autógrafo para De Cruz. De Cruz então caminha até os portões com uma granada na mão, mas é alvejado pelos guardas. Ele rapidamente se transforma em zumbi e continua avançando até chegar ao portão, apesar dos tiros. Rafir tenta dar cobertura com sua precisão de tiro, mas De Cruz é atingido na cabeça. Quando ele cai, a granada que segurava detona, explodindo o portão da frente. Aproveitando a brecha, o grupo invade o posto avançado, atravessando um túnel enquanto eliminam os guardas que encontram pelo caminho. Logo, chegam ao trem, onde os nazistas estão se preparando para evacuar antes do bombardeio começar. Jean ainda está determinado a encontrar o antídoto, mas Fuzzy e Jurel, mais interessados em escapar, se misturam à multidão, esperando fugir. Nesse momento, os zumbis também emergem do túnel e os nazistas se ocupam em combatê-los. Aproveitando a confusão, o restante do grupo avança para o interior do posto. Um zumbi os encontra e tenta atacar, mas é rapidamente abatido por Rafir, que subiu no topo do trem para oferecer cobertura. O local se transforma em um banho de sangue brutal. Então, Rafir decide permanecer no trem, fornecendo cobertura para Jean, o sargento e Priest Killer, que correm em direção à frente. No caminho, eles continuam encontrando zumbis e atirando em qualquer um que se coloque em seu caminho. Perto dali, Jurel, também lutando contra os zumbis, fica sem munição e decide lutar com as mãos. Rafir, vendo a situação de Jurel, usa suas últimas balas para salvá-lo, mas logo é surpreendido e puxado para baixo por outro zumbi. Aterrorizado, Jurel corre para se esconder dentro de um caminhão, ao mesmo tempo que Fuzzy faz o mesmo, ambos tentando desesperadamente evitar o destino que parece inevitável. Fuzzy e Jurel, unidos pela saudade de suas esposas, acabam se sacrificando em uma explosão, levando um bando de zumbis com eles. Esse ato de bravura é seguido por uma tentativa desesperada do trio restante de encontrar o antídoto no trem. Ao encontrar o vagão com o símbolo, o sargento decide pilotar o trem enquanto Jan e Priest Killer procuram o antídoto. No entanto, eles encontram o Major, que revela que não há antídoto, apenas a fórmula que transforma os humanos em zumbis. Em um ato final de transformação, o Major injeta em si mesmo o pó azul, mas é rapidamente morto por Priest Killer. A situação piora quando Jan é mordido por um zumbi acorrentado. Para salvar Jan, Priest Killer amputa sua mão antes que a mutação possa se espalhar. Os dois se abrigam em um pequeno compartimento enquanto o sargento, cercado por zumbis na locomotiva, se sacrifica com sua última bala. O trem finalmente sai do túnel e a área é bombardeada por aviões, eliminando os zumbis. No entanto, Jan e Priest Killer sobrevivem ao ataque, protegidos pelo compartimento onde estavam escondidos. Rafir, que havia desmaiado, acorda surpreso ao ver que o trem escapou em segurança. No final, Jan oferece a Priest Killer a chance de ir com ele, mas ela recusa e decide ir para a França, mantendo seu nome em segredo. Enquanto ela se afasta, o trem, que parecia ter sido o refúgio final, revela um último toque de terror. A mão de um soldado morto se move,